Depois eu li um livro que eu recebi da Companhia das Letras pra ler pro blog. Nossa, eu desafinei muito. Oi gente, aqui é a Bruna e hoje eu vim fazer um compilado de coisas que faz muito tempo que eu não faço aqui. Faz muito tempo que eu não faço vídeo aqui no canal, faz muito tempo que eu não faço vídeo aqui no canal. Então eu resolvi começar esse meu retorno, pode-se dizer isso? Falando tudo que eu li em 2018. Eu já tinha feito um vídeo com o comecinho de 2018, se não me engano foi janeiro. Eu vou deixar linkado aqui em cima. Então tudo que eu li em fevereiro, março, abril, maio, nesses últimos 4 meses. Eu já vou adiantar e dizer que não foi muita coisa, porque eu tive 4 meses extremamente corridos. Mas eu achei que como eram poucos livros comparado com o que eu leio num mês, eu resolvi pôr tudo num vídeo só. O primeiro livro que eu li em fevereiro foi um livro porque eu queria mudar um pouco e eu queria começar a ler outras coisas um pouco diferentes, ler um pouco mais de poesia, mais de quadrinhos, e eu queria diversificar um pouco o meu tipo de leitura, porque eu tava lendo só fantasia, 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 fantasia. Eu peguei Milk and Honey, da Rupi Kaur, que é Outros Jeitos de Usar a Boca. Ele é um livro de poesia e é dividido em 4 partes. O primeiro é a dor, o segundo é o amor, o terceiro é o quebrando e o quarto é se curando. E ela vai passar por todos esses momentos, relembrar a vida dela pra chegar até onde ela tá hoje. Ela tá nesse processo de autoconhecimento. Eu gostei de algumas poesias, e aí tem algumas outras que eu não gostei tanto assim. Eu acho que tem muitas pessoas que gostaram, porque muitas pessoas se identificaram com o que ela fala, e eu acho que eu particularmente não me identifico tanto assim. Eu me identifiquei com alguns trechos, mas eu acho que a grande maioria foram poesias que foram muito longe da minha história. E talvez por isso eu não tenha me conectado tanto assim com ela. Depois eu tinha parado um pouco a leitura e eu queria um livro pra reengatar. Então eu resolvi pegar um livro de um dos meus autores favoritos, que é o Patrick Ness. E eu escolhi The Rest of Us Just Live Here. Esse livro não foi traduzido ainda, mas ele é muito legal. Eu acho que ele é brilhante nas frases que ele monta e no jeito que ele conta a história. E eu gosto muito que ele sempre tem uma história na frente e ele vai contar essa história, mas tem muito por trás e ele sempre vai tratar de algum problema bem mais sério por trás e fazer você engatar com ele nessa história e ver outro lado da situação. Esse livro conta a história de um menino que se chama Mike e ele basicamente mora em um mundo onde existem super-heróis. Então existem pessoas com poderes especiais, eles já passaram por várias coisas e existem as pessoas normais. E o livro vai focar em uma das pessoas normais que vive nesse mundo de super-heróis, o que eu achei uma proposta super diferente e super legal. Porque a gente geralmente lê a história do super-herói, como é difícil passar por todo aquele momento, mas a gente não pensa que enquanto eles estão lutando contra os monstros ou, sei lá, salvando o mundo, tem pessoas que estão vivendo naquele mundo e que são afetadas de uma forma ou não por isso. Basicamente, o Mike vai contar sobre a experiência dele, ele tá se formando no ensino médio e tudo que ele quer é sobreviver ao ensino médio pra poder se formar. Ele mora num lugar onde já foi destruída a escola algumas vezes, já tiveram ataques de zumbis, já tiveram ataques de vampiros. Então todas essas coisas já aconteceram na vida dele. E aí ele vai contar a história dele, da família dele. E escondido por trás de toda essa trama de super-heróis versus não super-heróis, vai estar muito diálogo familiar, vai ter muitos problemas familiares. O Mike é uma pessoa que tem crises de pânico, então ele vai falar bastante sobre ansiedade, sobre como ele lida com isso, e tudo isso mascarado por essa parte de super-heróis. Então eu acho que a proposta do Patrick Ness é sempre muito legal. Eu achei que no final das contas o livro ficou um pouquinho lento e foi por isso que eu talvez não tenha gostado tanto assim dele, mas de uma forma geral eu gosto muito da escrita dele, gosto muito da história, eu gostei da proposta. E uma das partes legais é que por mais que você esteja acompanhando a história de pessoas que não são super-heróis, todo começo de capítulo, antes de fato começar o capítulo, a gente tem 3 ou 4 linhas contando sobre os super-heróis pra gente saber o que está de fato acontecendo, o que os super-heróis estão lutando contra, pra ver de que forma que isso vai impactar ou não na vida das pessoas comuns e na vida do Mike. Depois eu li um livro incrível, sério, esse livro é incrível. Se eu não recomendei nenhum dos outros dois até agora, esse é o primeiro que eu vou indicar de verdade. Que é um livro que eu ganhei de uma amiga minha que é italiana, e o artista é italiano, que é o Zero Calcari. E ele escreveu esse livro, que é o primeiro livro dele que foi traduzido pela Nemo, que é o Cobain Calling, ou Como Fui Parar no Meio da Guerra da Síria. E é muito legal. O Zero Calcari é um quadrinista e jornalista, então basicamente ele cobre alguns eventos e aí ele escreve sobre isso, só que em vez dele só escrever, ele faz quadrinhos. E ele é incrível. Então todo o desenho, além de o desenho ser maravilhoso, ele é muito engraçado. E ele fala de coisas muito sérias e de coisas muito pesadas de uma forma um pouco mais leve. Ele usa esse humor irônico dele, bem inteligente na verdade, pra lidar com uma situação complicada. Então, por exemplo, nesse daqui é um livro que ele acaba,
quer dizer, acaba sem querer não, ele meio que viaja voluntariamente pro meio da guerra da Síria, ele faz 2 viagens, ele vai contar sobre como foram essas 2 viagens, sobre por que ele decidiu voltar, sobre como foi todo o processo dele, o que ele viu lá. E eu acho que a parte mais legal é que a gente, obviamente, é manipulado pela mídia, isso é uma coisa normal e faz parte da vida, mas eu acho muito legal que ele mostra um outro lado que a gente não vê na mídia, um outro lado de coisas que talvez você comece a repensar o que tá acontecendo de fato lá e como você pode ou não ajudar isso. Então eu acho que é um livro que abre muito a mente, porque ele de fato esteve lá e ele tá mostrando uma coisa que talvez os jornais não estejam mostrando. Então é um livro que eu indico muito se você gosta de quadrinho ou se você não gosta de quadrinho. Independente, é um livro maravilhoso, fenomenal, fala de coisas muito importantes e eu gostei muito dele mesmo. Depois é um livro que eu, de novo, eu estava com um problema pra ler, eu estava meio preguiçosa e queria ler só quadrinhos e poemas e não ler livros de fato. E aí eu encontrei esse livro na promoção e eu super achei que ele era minha cara e eu acertei e ele realmente foi muito minha cara, eu gostei muito dele. Que é Geekerella, da Ashley Poston. Eu gostei tanto desse livro que eu virei tão fã dessa mulher que eu já decidi que eu vou comprar tudo que ela publicar. E ela já publicou uma outra pessoa pra comprar. Porque não sei lidar com esse livro, muitos sentimentos. Basicamente é um livro bem geek, ele é um retelling de Cinderela. E pra começar que eu sou louca dos retellings, eu acho que eu leio tudo quanto é tipo de retelling, eu tenho vários livros aqui. E sempre que eu vejo um novo saindo, eu já estou lá e já estou comprando. E ele é um retelling moderno, e ele é um retelling pra pessoas que gostam de coisas geek, do tipo Star Wars, Star Trek. E eu estava me sentindo muito nessa vibe nesse momento de ler sobre ficção científica, e por que não ler sobre uma pessoa que é fã de ficção científica? Então eu peguei o Geekerella pra ler. Ele é muito legal, ele conta a história da Elle, que é uma menina que basicamente é a Cinderela. Ela vive com a madrasta, ela tem as 2 irmãs e ela trabalha num food truck que é de comidinhas veganas. Basicamente a Elle gosta muito desse seriado que se chama Starfield, que não existe, mas é obviamente comparado com Star Wars e com Star Trek. E os 3 seriados existem nesse mundo, ela não eliminou a existência do Star Wars e do Star Trek. E esse era um seriado que já acabou, ele existe, tem um número X de episódios que já passaram e ele nunca vai voltar, mas ela gosta muito disso porque o pai dela gostava e a mãe dela gostavam. E os pais dela se conheceram justamente por causa desse amor, por serem fãs dessa série. E aí eles tiveram ela, a mãe dela faleceu, o pai dela faleceu, e tudo que sobrou pra ela foi basicamente esse seriado e todo esse amor que eles tinham. Eles criaram inclusive uma convenção de Starfield, e eles são super famosos por causa disso, que a Elle nunca teve a chance de ir depois que o pai dela faleceu. E basicamente esse livro começa quando eles vão fazer um filme remake dessa série de Starfield e eles escolhem um ator, tipo, da moda, que não tem absolutamente nada a ver com o grupo de fandom, e a Elle fica muito furiosa. E aí esse livro é contado nos 2 pontos de vista desse ator e da Elle, e eles vão ser o príncipe e a princesa, e é incrível, é a história da Cinderela, a gente sabe tudo que vai acontecer, a gente sabe como vai acabar, mas as inserções desse mundo nerd dentro dessa história são muito legais, eu gostei muito, eu virei muito fã. Era um livro que eu terminei e eu já queria, tipo, abrir de novo pra reler. Eu achei muito legal. Acho que se você é fã ou você gosta de livros que falem sobre grupos de fandom, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito, porque eu fiz parte de vários grupos e eu sempre me identifico com esse amor maluco quando as pessoas escrevem sobre ele, eu tenho certeza que você vai gostar desse livro. Depois, eu li um livro bem maluco, que é A Aniquilação. É o primeiro livro da trilogia do Comando Sul, do Jeff Vandermeer. Esse livro eu li porque a Netflix tinha lançado o filme da Aniquilação com a Natalie Portman e eu tenho esse livro faz muito tempo aqui em casa porque eu comprei ele numa promoção, ele foi tipo, sei lá, uns 5 reais, ele é super fininho e ele é pequeno, tipo, fisicamente ele é menor do que os outros livros. Eu falei, eu tô me enrolando, eu preciso ler esse livro. E aí eu sentei e li pra poder ver o filme. E eu vou começar dizendo que eu comprei esse livro quando me contaram que era uma trilogia muito legal, que ela era meio feminista, que ela era de ficção científica e eu tava querendo entrar nessa vibe da ficção científica, e me falaram que eu ia ler o primeiro, eu não ia entender nada, que eu ia ler o segundo, eu ia achar um horror, e que daí eu ia ler o terceiro e ia tudo ser muito maravilhoso e incrível. E eu fui com expectativas negativas pra esse livro, eu tipo, literalmente estava lendo ele pra poder ver o filme da Netflix, porque eu sou dessas pessoas. E eu gostei muito. Ele foi bem surpreendente, na verdade eu descobri que eu gosto muito de ficção científica e basicamente, se você for reparar, é mais ou menos o que eu tenho lido esse ano. Por que me disseram que ele é um livro que eu não ia entender? Porque de fato ficam várias coisas abertas, porque ele é uma trilogia. E ele obviamente não vai explicar tudo no primeiro livro, mas eu acho que isso é um processo natural
de trilogias. Eu realmente espero que ele deixe alguma coisa vazia para os próximos livros, para eu ter o porquê de ler os próximos livros. Então, eu gostei muito do jeito que foi construído. É uma leitura simples, apesar de não ter muito diálogo, ele tem muito mais texto e muito mais descrição, como toda ficção científica, eu imagino. E se você já viu o filme da Netflix e você tá pensando, ai, talvez eu não leia, por mais que eu esteja interessado, esse livro não tem nada a ver com o filme da Netflix. O filme é muito legal, tipo, sério, foi a primeira vez que eles fizeram uma adaptação que a história de fato não segue o livro, mas que eu gostei tanto do livro quanto do filme. Isso foi incrível pra mim. Eu gostei muito da adaptação, achei que ela ficou muito legal, tanto pra quem leu quanto pra quem não leu. E se você gostou da adaptação, esse é um livro muito indicado, porque ele tem uma vibe parecida, obviamente, mas esse daqui, ele trata muito mais dos seres humanos e da cabeça da mente do humano, e tem umas coisas bem bizarras do que eu achei que o filme fez. Mas os dois são muito legais. E aí eu fiquei com muita vontade de ler o segundo e de ler o terceiro, então eu estou esperando sair mais uma promoção pra eu conseguir comprar o segundo, porque ele também é pequenininho e fininho, só o terceiro que é um pouquinho maior. Depois eu li um livro que eu tenho duas versões, porque eu sou dessas pessoas. Mentira, na verdade é porque eu comprei ele em inglês, eu li ele em inglês e aí eu ganhei ele na caixinha, em capa dura da Dark Side, linda, e óbvio que eu não vou me livrar dessa edição, ela é muito bonita. Jack Stripador, Rastro de Sangue. Então, em inglês é Stalking Jack the Ripper, é da Carrie Maniscalco. Eu li esse livro porque muitas pessoas estavam falando dele lá fora, e aí eu acabei comprando bem na época que eu recebi esse aqui sem querer, e eu já tava lendo em inglês quando eu recebi esse, então eu terminei de ler em inglês mesmo. Eu não sei se vocês sabem, se vocês não conhecem ou não, mas eu sou maluca pelo Jack Stripador. Eu gosto muito dessa história. Eu não sei o que isso diz sobre mim, mas eu gosto. Esse livro conta a história de uma menina que se chama Audrey Rose, e ela mora justamente na época, em Londres, na época que o Jack começa a fazer os assassinatos, e ela quer muito aprender ciência forense. Então ela começa a estudar isso com o tio dela, que é um cientista e que é o responsável, que a polícia geralmente chama pra ver alguns casos e ver os corpos. E aí ela começa a estudar com o tio dela, e ela conhece um menino que também é outro aprendiz do tio dela, e eles vão, obviamente, ter um caso, porque é isso que a gente tá esperando de um jovem adulto. E o que eu achei mais legal desse livro, pra ser bem sincera, é que ela estudou muito o que aconteceu nos casos reais. E ela usa muito disso no livro. Então é um livro que foi muito inspirado de verdade no que aconteceu em Whitechapel naquela época em Londres. E ela fez muitas pesquisas, então apesar de romance e essas coisas foram uma coisa que me deixou um pouco ok em relação ao livro, todo o resto, toda essa parte de pesquisa, de o que fato aconteceu ou o que não aconteceu, foi muito baseado em fatos reais, e eu vi, tem muita veracidade aos fatos, então isso foi uma coisa que eu gostei bastante desse livro. Ela fez uma pesquisa muito intensa pra poder descrever ele, e eu achei que o resultado ficou bem legal. Depois eu voltei pra poesia, e aí eu comprei em inglês mesmo, The Princess Saves Herself in This One, da Amanda Lovelace, que traduziu como A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro, algo nesse sentido. E eu gostei muito desse livro. Eu acho que eu encontrei, finalmente, uma autora de poesia que eu gosto. Eu estou procurando outras, estou aceitando dicas, inclusive. Eu me relacionei muito melhor com esse livro. Eu acho que ela fala de coisas que se relacionam muito mais com a minha vida, de coisas que eu passei, de coisas que eu ainda passo. Eu acho que se você não gostou tanto assim da Rupi Kaur, ou mesmo se você gostou muito dela, você provavelmente vai gostar desse aqui também, porque elas têm estilos bem parecidos. Eu acho que são só as situações que elas falam que são diferentes. Mas esse livro também é dividido em 4 capítulos, começa com a princesa, depois vai pra dama, a rainha, e o último se chama Você. E ele também tem esse mesmo processo que a Rupi Kaur tem de evolução, então ela vai lidar com a história dela, tudo que ela passou, tudo que ela tem que carregar, todo esse fardo que ela tem na vida dela, e como ela lida com isso hoje, como esse momento de empoderamento tá chegando. Eu achei essa mulher muito mais empoderadora do que a outra, porque eu achei que ela trabalha muito mais esse lado de vamos superar e eu vou ser forte, e a Rupi Kaur acaba ficando um pouco mais na depressão. E eu gostei mais da Amanda Lovelace, eu achei que ela tem uma ideia mais positiva, ela acredita na mulher e no poder da mulher de se recuperar. Outra coisa que eu gostei bastante mais nesse daqui da Amanda Lovelace é que ela trabalha muito mais a questão espacial. A Rupi Kaur, em vez de trabalhar a questão espacial, ela usa mais desenhos, então ela desenha bastante no livro, mas a Amanda Lovelace trabalha a parte espacial. Então esse daqui é um poema que fala sobre uma fechadura e você conseguir abrir, e aí ela é no formato de uma fechadura. E eu achei isso muito legal. Eu recebi esse livro que eu ganhei da Companhia das Letras pra ler pro blog Fome de Livros, que eu tô resenhando pra eles agora. Já tem resenha, eu vou deixar linkada aqui embaixo pra quem quiser ver a resenha escrita. E eu gostei muito, foi tipo, entrou pra uma das minhas séries favoritas,
que é Gigantes Adormecidos, do Silvano Vô. Esse livro é muito legal, ele é muito legal. Se vocês viram algum dos vídeos do ano passado, eu vou linkar aqui em cima, eu amei muito Illuminate, que foi um... Ai meu Deus, eu li Illuminate faz 2 anos já, que vergonha. Eu gostei muito, é uma ficção científica que se passa no espaço e ele é contado de uma forma bem interativa, então não tem de fato uma narrativa tradicional, ele é contado por arquivos, então tem páginas do Wikipedia, tem com entrevistas, e esse livro é muito parecido com aquele. Ele não é contado com várias formas diferentes, mas ele é contado apenas pelo meio de entrevistas. Então a gente tem arquivo número 1, e aí a gente tem a pergunta e a resposta, e o livro inteiro é assim. E ele conseguiu construir muito bem, na verdade, personalidades muito distintas para cada um dos personagens, então eu achei muito legal conseguir fazer essa análise só por meio de entrevistas. Ele é muito interessante, ele conta a história de uma menina que é novinha, ela acabou de ganhar uma bicicleta nova, e aí ela vai andar no meio do bosque e ela cai num buraco imenso. E quando ela é retirada lá de lá, eles descobrem que ela não caiu no buraco, ela caiu em uma mão de um metal muito antigo que tem e que tá lá. E é uma mão imensa, ela tem tipo muitos metros. E aí se passam muitos anos depois, e quando começam de fato as entrevistas, essa menina já cresceu, ela fez mestrado, doutorado, ela é uma cientista, ela estuda isso, e ela é contratada por uma equipe particular nos Estados Unidos pra investigar de fato o que é esse metal, porque é um metal super raro na Terra, não era pra ter essa quantidade de metal em um lugar só. E da onde é essa mão, porque ela tava lá, e daí na verdade a gente vai descobrir que existem outras partes desse estilo robô pelo mundo, e eles vão tentar reconectar e ver o que é isso, da onde veio isso. Eu vou dizer que no primeiro livro a gente não descobre muito o que tá acontecendo, mas ele é muito legal, e ela vai juntar uma equipe de pessoas competentes pra poder fazer esse trabalho com ela, e aí vai contar as interações dessa equipe com esse cara que tá coordenando, que foi quem contratou ela no começo. E é muito legal você ver que a gente tá lidando com coisas, talvez não sejam do nosso planeta, talvez seja uma civilização super antiga, e que o que ainda interfere a gente de progredir na vida é porque nós ainda somos humanos e temos problemas humanos, como ciúmes, inveja, relacionamentos. Eu acho isso brilhante. E depois eu tinha uma tarde meio livre e eu tava só com o meu Kindle e eu não queria ler nada de pesado, então eu resolvi ler mais uma poesia. E aí eu baixei o segundo livro da Rupi Kaur, que é The Sun and Her Flowers, que eu não me lembro como ficou traduzido. E eu decidi que eu realmente não gosto da Rupi Kaur, ela não é pra mim. E eu sei que muita gente gosta, eu entendo porque muita gente gosta, mas eu realmente não consigo me conectar com a poesia dela. Eu li esse segundo, e esse segundo pra mim foi muito maçante. Eu acho que o primeiro, o Outro Jeito de Usar a Boca, ainda teve algumas poesias que eu gostei. Agora, nesse segundo eu tava lendo no Kindle e eu tava grifando, marcando todas as poesias que eu gostei, e eu tinha marcado uma só. Então eu decidi que infelizmente ela não é pra mim. Eu recomendo, se você gostou do primeiro, você provavelmente vai gostar do segundo, eles têm estilos bem parecidos. Eu acho que eu vou ficar mais com a Amanda Lovelace mesmo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês então no próximo vídeo.